Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, swing trade e ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E o Ibov continua nessa indecisão, né? Então, ontem o dólar estava com toda a cara que ia cair, perder fundo, e ele fez um dia de alta, e o índice ele está ali naquela região de topo, né? De resistência de uma consolidação. Então, a configuração é de venda, deu uma venda boa ontem de day trade, andou mais de 1.000 pontos, mas depois ele deu uma voltada, está ali aqueles candles estranhos, ou seja, continua ainda a possibilidade de cair para testar fundo, como se segurar ali, lateralizar um pouco e fazer um pivô de alta e romper para cima. Né? Se ele seguir o mercado internacional, o caminho é para cima. Né? Então, nós tivemos ontem já um dia mais positivo, né? Algumas configurações interessantes que nós vamos passar aí nos gráficos, e a tendência continua de alta no mundo, independente de qualquer coisa, né? E o Brasil continua aí nessa mesma bagunça de sempre, né? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no Método X, tem link na descrição do vídeo. Então, olhando aqui o mapa de calor do mundo, veja como nós já estamos. Ontem já estava mais avermelhado, né? Hoje já está mais misturado aqui com alguns verdes. E o SP500 já começamos a ver mais verdinhos, né? Então, a gente vê aqui a Nvidia, Broadcom, Apple, a Lilly, os bancos, tal, setor industrial também, então já começa a ficar com uma cara melhor, né? Palantir também teve um dia positivo ontem. A hora que essas magníficas aqui acordarem, nós vamos ter a continuidade aí, o rompimento, tendência de alta, né? Outro ativo também interessante foi Tesla, que fez o movimento, ela está fazendo um movimento interessante, nós vamos olhar no gráfico, tá? Então, indo para os gráficos aqui, nós temos o VIX que continua aqui embaixo, tranquilinho, né? Tudo ok para a continuidade da tendência de alta. Aí temos os juros de 10 anos, continuam aqui no mesmo patamar, né? Tá tendo bagunça lá no Fed, Trump demitindo a mulher lá, que é uma das diretoras, nem sei se é diretora ou governadora, mas, bom, é bagunça, né? Porque é a primeira vez na história do Fed que um presidente demite um diretor do Fed. Então, já sabe, né? Vai ter judicialização, aquela coisa típica de Trump, né? A Europa começa a cair um pouquinho aqui, o que é um bom sinal, mas acho difícil de cair muito mais do que isso, né? E o Japão aqui com cara de que vai continuar nessa alta, né? Ele rompeu esse topo, ficou 2 dias aqui dando uma enroscada e hoje já está querendo subir novamente, né? Indo para o SP500, nós temos aqui, olha, ontem, como vocês viram ali no mapa de calor, né, um dia positivo, ele está com toda a cara aqui que esse negócio vai fazer o rompimento, né, e a Nasdaq não é diferente, né, aqui tem essa barra de força aqui, tem uma compra aqui para ir testar o topo e provavelmente romper, a mesma coisa o Dow Jones também, fez o pullback já, se romper o topo tem mais compra. O Russell 2000 também está com cara de que vai romper esse topo aqui, né? Tem mais compra, ele já tinha feito o rompimento, deu uma paradinha e agora está querendo ir. Já na Europa a coisa está mais enroscada, né? Então a Alemanha continua consolidada, o Reino Unido, depois de ter feito o rompimento, ontem fez um dia de baixa, hoje está segurando aqui. A França fez um gap de baixa aqui ontem, ou seja, falhou aqui nesse topo, né? Então não duvida ela vir testar o fundo, né? E indo para a Ásia, nós temos aqui a China, continua nessa correção, enquanto não perder fundo não tem problema, e o Japão também é a mesma coisa, né? Zigue-zague aqui, a qualquer momento ele vira para cima, se ele romper aqui já tem uma nova compra, tá? Não precisa nem esperar romper topo. Seria uma coisa parecida com essa daqui, né? Ou seja, veio aqui, tentou, voltou, e aí quando rompeu foi. Então aqui é a mesma coisa, veio aqui, tentou, veio para cá, se romper tem compra, tá? Mercados emergentes, também seguindo a China aqui, né? Tendência de alta, o nosso EWZ na mesma definição que o IBOV, e indo para as commodities, nós temos aqui o petróleo que virou para baixo, então isso daqui é um claro topo numa tendência de baixa, né? Ele está meio consolidado aqui, mas se olha no longo prazo, esse negócio vem numa tendência de baixa, né? Então,
Olha aqui. Isso daqui são um zigue-zague descendente, né? Desde lá de 2022, o petróleo estava nos 120 dólares, né? E agora ele está aqui na casa dos 70 dólares, né? Isso aqui foi depois da pandemia, que foi um pandemônio, né? Minério de ferro continua na mesma região, nada demais. O cobre ainda não decidiu o que vai fazer. O ouro, ontem teve um dia positivo aqui. Esse ouro aqui, a qualquer momento, ele rompe esse afunilamento aqui e vai fazer uma bela pernada, tá? Tem que ficar, se quiser, pode deixar a ordem já aqui nos 3.440, né? O ideal é romper esse pivô aqui, né? Então, você pode deixar uma ordem já com o stop aqui no 3.200 e 3.300, mais ou menos, né? E tá tranquilo, né? E tem que ter paciência. A prata, que estava ameaçando subir, aí ela está fazendo aqui uma bandeirinha, tá enroscada ainda, né? Precisa romper topo. E a platina também bem enroscada, né? Indo para as moedas, nós temos o DXY trabalhando na mesma região, e o Bitcoin, que ontem fez aqui a reação, né, de price action, chegou aqui na mínima de 109 mil, um pouquinho abaixo de 109 mil dólares, né, e aí fez uma reação. Aí agora, hoje aqui, está dando uma pensada, mas se romper o topo aqui da máxima de ontem, já tem compra, porque isso daqui foi um pullback no topo rompido, né? Então, isso aqui é um falso rompimento desse fundo, muito parecido com o que ele fez aqui. A diferença é que aqui fez uma barra de força grande e aqui fez uma barra pequena, né? Mas a configuração é muito parecida. E o Ethereum também já fez a reação ontem, olha, nem veio testar esse fundo aqui, eu acho que ele vai continuar indo para cima, tá? Sobre as magníficas, eu queria falar principalmente sobre duas, né? Uma é a Tesla, que eu mencionei lá no mapa de calor. Veja que mesma coisa que eu falei do ouro, né? Esse afunilamento aqui que ela está fazendo, ela rompeu aqui e fez esse pivô de alta. Então agora tem uma compra aqui. Na verdade, essa compra acionou ontem, né? Mas já dá para comprar hoje aqui, né? Região dos 350, e o stop está aqui nos 310 mais ou menos, né? Então 40 dólares de stop, é um pouco mais de 10%, mas a gente tem que lembrar que a Tesla é um ativo mais volátil, né? E nós estamos falando aqui de um teste de topo, né? Essa compra aqui, você tem aqui esse stop aqui que vai dar 11%, e o alvo está aqui no topo, né? E nós estamos falando aqui de 38% para chegar lá no topo, que é quase 500 dólares, né? Então, o risco-retorno dessa operação é bem interessante, né? Vamos ver se ela se confirma. E eu queria falar também da NVIDIA, que solta balanço hoje à noite, as expectativas são positivas para o balanço, e ela está prestes a romper aqui. Eu não duvido de hoje para amanhã, na hora que divulgar o balanço à noite e tal, ela abrir com gap de alta, fazer que nem a Microsoft fez e tal, né? Então, quem está comprado, o stop é aqui. Quem quiser comprar hoje na expectativa, também fica à vontade, mas aquela coisa, né? Balanço sempre pode ter surpresa, né? A probabilidade é de alta e de romper topo. Então, e o risco está aqui especificado, né? Então, nós temos um stop claro aqui, um stop de 8%, né? 8% para a NVIDIA não é nada, porque você vê que as pernadas dela, olha aqui, ó, nesse rompimento, ela veio aqui e andou 17%. Esse rompimento veio aqui e andou 17% também, né? Até um rompimento mais fraco, né? Que foi esse daqui, ele andou 5%. Então, não tem problema esse stop, tá bom? Agora, então, vamos ver o Brasil. Então, o DI ontem subiu um pouquinho, né? Mas nada muito alarmante. O nosso índice é aquilo que eu falei, que ele está nessa consolidação aqui, né? E isso daqui é 1, 2, 3, né? Ou seja, você vê 2 candles de indefinição, mas se cair aqui, tem venda para... Do mesmo jeito que ele fez aqui, né? Indefinição, definição e tal, e depois, pum, caiu, né? Então isso aqui está na mesa. A outra coisa que está na mesa é se por um acaso ele ficar aqui enroscando e romper para cima, aí você tem
um stop claro com um alvo claro aqui, né? Isso pode acontecer, estamos falando de Brasil, tudo pode acontecer no Brasil, né? Olhando aqui nos 60 minutos, veja que ontem nós fizemos essa venda aqui, né? Então, na verdade, essa venda aqui eu fiz anteontem, né? Dormi vendido e aí deu bom aqui a venda e tal. E a venda de ontem foi aqui na abertura, né? Perdendo fundo aqui, chegou a dar 1.100 pontos, né? Depois deu uma voltadinha. Mas se você olhar esse negócio aqui, nós estamos falando que ele pode fazer isso daqui, né? Esse pullback e hoje cair mais. Então tem a venda também. Compra para mim no índice só se romper topo, tá? Agora venda aqui qualquer coisa embaixo desse topo, configuração de venda a gente opera, tá? O dólar que estava aqui prestes a perder o fundo, fez uma reação ontem. Agora, se for para cair, ele deixou um stop. Na verdade, hoje tem uma venda nesse dólar aqui, ó, logo perdendo aqui, acionando esse 1, 2, 3, você tem uma relação risco-retorno aqui já interessante para vir testar fundo, e se perder o fundo, excelente, né? Compra no dólar eu não vejo ainda não. As small caps continuam bagunçadas, o Itaú também continua bagunçado, ontem o Itaú caiu mais do que o Ibov, estranho, né? O Bradesco não saiu do lugar, a Sambi também não saiu do lugar, mas a Sambi, se ela romper aqui, continua achando que pode dar compras de day trade. E o Banco do Brasil continua no mesmo enrosco agora. O Banco do Brasil está processando o pessoal que está falando mal do Banco do Brasil. O Banco do Brasil. Cara, o Brasil realmente não é para amadores, né? O Brasil caiu aqui, o Banco do Brasil caiu aqui 38% do topo. E aí, tem analista falando, olha, o Banco do Brasil está com problema, né? Veio com resultado pior, tem os riscos aí da Magnitsky, blá, 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 né? A decisão do Flávio Dino, não sei o quê. É coisa trivial, né? O banco já caiu 38%. E aí o Banco do Brasil vai lá e entra com um processo para falar assim, não, esses caras que estão falando mal do Banco do Brasil estão jogando contra o Banco do Brasil, jogando contra o patrimônio brasileiro, sei lá o que é que os caras estão falando. Ridículo, né? Mas isso aí não tem nada a ver, não vai, acho que não vai dar em nada, né? E eu acho que o Banco do Brasil ainda continua aqui, olha, com essa configuração, isso daqui é um topo mais baixo, se perder o fundo aqui tem uma bela de uma venda, tá? A Vale continua bagunçada e a Petrobras também está bem bagunçada, né? Você vê, isso daqui é um 2, 3, né? Em condições normais isso aqui seria uma venda, mas olha, quando você olha tudo isso daqui, é difícil, né, de operar a Petrobras nesse momento, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere inscrever no canal. Se inscreva também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no Método DX, tem link na descrição do vídeo.